Olá, graça e paz. Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso sobre a natureza e o caráter de Deus. Esse curso é uma realização da Escola Bíblica de Liderança e Ministérios da Primeira Igreja Batista de João Pessoa. E recapitulando o objetivo geral do nosso curso, nesse curso nós, ao longo das lições, buscaremos conhecer a natureza e o caráter de Deus, evidentemente a partir daquilo que está revelado na palavra, revelado nas Sagradas Escrituras. E também buscaremos aplicar esse conhecimento, aquilo que aprendermos, à nossa vida cristã. Nosso curso está dividido em 10 aulas. Essa é a segunda aula e ela versará sobre o tema a Trindade. Algumas questões para nós começarmos a pensar a respeito desse tema, a Trindade, a doutrina da Trindade. Primeiro, precisamos reconhecer que esse é um assunto bastante profundo. É claro que nesses minutos que vamos estar juntos aqui não teremos como explorar totalmente essa doutrina, até porque ela, de fato, transcende, extrapola a nossa capacidade de compreensão. Nós não conseguiremos compreender a Trindade de maneira plena, completa. Mas a Bíblia nos dá alguns caminhos, nos revela algumas informações a respeito dessa doutrina. A primeira pergunta que eu quero colocar aqui é essa: a palavra Trindade aparece na Bíblia? Talvez você já tenha sido confrontado com essa pergunta, talvez por uma pessoa que não acredita na Trindade. Algumas seitas, alguns grupos religiosos contestam a existência da Trindade, argumentando que essa palavra não aparece na Bíblia. De fato, ela não aparece na Bíblia. Nós não temos a expressão Trindade em nenhuma parte das Escrituras. Mas o fato dela não aparecer não quer dizer que ela não exista. A Trindade é um termo que foi criado para tentar explicar essa parte da revelação do ser de Deus que aparece tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Quando esse termo foi usado pela primeira vez, Tertuliano, no ano 220 depois de Cristo, formulou esse termo, criou essa palavra Trindade para descrever essa doutrina conforme revelada na palavra de Deus. Então, não apareceu na Bíblia, mas muito cedo na história da teologia cristã, esse termo começou a ser usado. A Trindade pode ser explicada pela razão? A Trindade, na verdade, vai além da nossa razão. Não quer dizer que ela seja irracional, não é isso. Mas como se trata de um mistério, de fato, que se aplica à intimidade de Deus, à intimidade do ser de Deus, nós podemos compreendê-lo apenas parcialmente. Na verdade, apenas como o próprio Senhor nos revela. E por que alguns grupos não aceitam essa doutrina? Na verdade, há várias explicações para isso. Ao longo da história da igreja, nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, nessa aula. Alguns grupos defenderam que a Trindade, ela, na verdade, implicaria em acreditar em 3 deuses. Na verdade, o principal motivo pelo qual alguns grupos não aceitam essa doutrina é pelo fato de não compreendê-la como ela está revelada na palavra, e tentarem aplicar a essa doutrina critérios estranhos àquilo que nos foi revelado. A Trindade aparece no Antigo Testamento, sim. Volto a dizer, o termo Trindade, a palavra Trindade, não aparece na Bíblia, mas o seu ensino desde cedo se
se revela nas páginas da Escritura. Não é um ensino explícito no Antigo Testamento, mas aparece sim implicitamente. Aqui nós colocamos apenas algumas passagens, há outras passagens que apontam, indicam a revelação dessa doutrina, dessa verdade bíblica. O fato, por exemplo, de o primeiro versículo da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra, usar o termo Elohim para se referir a Deus, é um indicativo dessa pluralidade presente no ser de Deus. Na verdade, a palavra Elohim é o plural de Deus. Traduzindo literalmente, seria deuses. No princípio criou deuses, os céus e a terra, não faz muito sentido. Mas por que então o escritor de Gênesis usou o termo plural? Aqui podemos intuir que ele já estava se referindo não a uma pluralidade de deuses, como se fossem vários deuses, de forma alguma, até porque a própria Bíblia e o próprio livro de Gênesis deixa claro que Deus é apenas um. Nosso Deus é um único Deus. Mas aqui ele já apontava para essa pluralidade existente no ser de Deus. Ainda no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, quando Deus cria o homem, ele diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí a pergunta que podemos fazer: por que o verbo está no plural? Por que façamos o homem? Por que não farei o homem à minha imagem e à minha semelhança? Os rabinos, desde a antiguidade, tentam explicar esse texto atribuindo aqui a um conselho que Deus estaria tomando com os anjos. Deus estaria se dirigindo aos anjos dizendo: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Mas essa interpretação não faz sentido, porque sabemos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e não à imagem e semelhança de Deus e dos anjos. Não teria sentido também o Senhor pedir conselho ou entrar em acordo com os anjos para criar o homem. Aqui nós podemos também intuir ou deduzir que a Trindade Santa estava sim em conselho nesse momento em que o homem estava sendo criado. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Também em Gênesis 3:22, depois da queda do homem, quando Adão e Eva são expulsos do Éden, e Deus coloca uma barreira para que eles não retornem, não tenham acesso assim à árvore da vida, o texto bíblico diz: então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e vive eternamente. Aqui, o Senhor diz: o homem se tornou como um de nós. Mais uma vez, não faz sentido atribuir esse plural, ou essa pluralidade de pessoas, aos anjos, a Deus e aos anjos. Aqui certamente também se trata de uma manifestação da Trindade, ainda que implícita, não explícita, nas páginas do Antigo Testamento. É importante colocar aqui esse conceito de revelação progressiva. Na Bíblia nós encontramos, sim, várias doutrinas, vários ensinos que não são explícitos, mas que ao longo da história da revelação, ao longo da história da salvação, vão se tornando mais claros, são revelados passo a passo. Nem tudo poderia ser revelado lá no início, logo para os primeiros, aqueles primeiros que tiveram a revelação de Deus, os patriarcas, por exemplo. Nós percebemos que lá na criação, essa doutrina já estava implícita e, a partir da revelação de Jesus Cristo, da sua manifestação, da formação da igreja, a doutrina vai se tornar mais clara e mais explícita. No Novo Testamento, como nós já dissemos, essa doutrina aparece de uma maneira mais clara, mais explícita. A filiação do Logos eterno, o Verbo,
o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, ele estava no princípio com Deus. O Verbo era Deus. O ministério e a pessoalidade do Espírito Santo aparecem, surgem claramente. Então se torna mais clara essa doutrina. A existência de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pessoas divinas que são iguais em poder, em dignidade, em autoridade, mas que, mesmo sendo 3 pessoas, são apenas um Deus. Porque não se trata aqui de 3 deuses. Então, no nascimento de Jesus, na revelação de que Maria seria mãe de Jesus, no batismo de Jesus, ali fica muito claro, quando João está batizando Jesus, ouve-se uma voz do céu, o Pai, dando testemunho do Filho, dizendo: eis o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. E o Espírito Santo aparecendo em forma corpórea na figura de uma pomba. Então ali as 3 pessoas presentes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na grande comissão, quando Jesus ordena aos seus discípulos: vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui vemos as 3 pessoas presentes nessa ordem, a grande comissão, a ordem para que discípulos sejam feitos e sejam batizados. Não em nome apenas de Jesus, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na bênção apostólica, quando o apóstolo Paulo, por exemplo, lá em 2 Coríntios 13:13, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, e as consolações do Espírito Santo estejam presentes. É uma saudação, uma bênção muito comum nas igrejas evangélicas. Aqui há também uma manifestação clara das 3 pessoas. Um ensino claro a respeito das 3 pessoas. Encontramos em várias outras passagens, na introdução das cartas de Paulo, passagens que falam sobre a divindade do Filho, Jesus Cristo sendo apresentado como Deus, e o Espírito Santo também como uma pessoa divina, em várias passagens que você pode conferir depois. Então fica claro que essa realidade antes ainda oculta, implícita lá no Antigo Testamento, se torna mais clara, mais explícita na revelação do Novo Testamento, no Novo Pacto. E aqui cabe uma reflexão: por que será que Deus não revelou essa doutrina, a doutrina da Trindade, de forma clara, explícita no Antigo Testamento? Devemos lembrar que os israelitas, eles conviveram e conviviam com muitas nações que eram politeístas, que acreditavam em vários deuses, uma multiplicidade de deuses. Inclusive, passaram muito tempo no Egito, uma nação idólatra e politeísta por excelência, com centenas de deuses. Talvez essa doutrina, se fosse revelada para eles de maneira já imediata, causasse uma certa confusão. Talvez eles passassem a acreditar que eram 3 deuses, e não um Deus único em 3 pessoas. Então podemos imaginar que esse é um dos motivos pelos quais essa doutrina não foi claramente revelada no Antigo Testamento, e apenas no Novo Testamento surge de maneira explícita. E como a Igreja definiu a Trindade ao longo da história? É importante nós entendermos que os documentos teológicos, decisões dos concílios, os credos, as declarações e confissões de fé do passado, elas refletem também a importância que essa doutrina ganhou. Os primeiros cristãos e os pais apostólicos, a Igreja Antiga, durante muito tempo, debateu até para poder corrigir erros, corrigir heresias, ensinos errados a respeito da doutrina da Trindade, por exemplo. Então, podemos ver, por exemplo, aqui o credo de Atanásio.
um dos chamados pais da igreja também do século IV. Ele diz assim: a fé católica consiste em adorar um só Deus em três pessoas e três pessoas em um só Deus, sem confundir as pessoas nem separar a substância, porque uma só é a pessoa do Pai, outra do Filho, outra do Espírito Santo. Mas uma só é a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, igual à glória e coeterna majestade. Então aqui ele fala claramente, definindo um só Deus em três pessoas. E veja que ele usa um termo sem confundir as pessoas, ou seja, as pessoas não se confundem, o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai, sem confundir as pessoas, nem separar a substância. Esse termo aqui, substância, é usado em vários momentos dessas declarações e confissões de fé. Poderíamos expressar de uma maneira um pouco mais simples, a essência de Deus. Substância aqui, pense em essência. Aquilo que realmente compõe o ser de Deus, a sua essência. E por que será que ele fala em fé católica? Talvez você esteja estranhando isso também. Aqui, fé católica não tem o sentido que conhecemos hoje da Igreja Católica Romana, Igreja Apostólica Católica Romana. A Igreja Católica Romana ela é resultado de um processo histórico bem mais longo, se estendeu até a Idade Média. Lá no século IV não existia a Igreja Católica como nós a conhecemos hoje. Então, ele se refere aqui à fé católica no sentido de a fé universal, a fé de todos os cristãos verdadeiros. Então, entenda aqui a fé católica como a fé da Igreja como um todo, a Igreja universal, não a Igreja Católica atual, moderna. A confissão de fé de Westminster, aqui colocando uma confissão de fé do século XVII, 1643, confissão de fé essa que ela já é uma confissão de fé da Reforma, é a confissão de fé das igrejas reformadas, das igrejas presbiterianas, também puritanas, um pouco mais moderna. Diz o seguinte: na unidade da divindade, há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Então preste atenção, na unidade da divindade, ou seja, há um só Deus, mas há três pessoas de uma mesma substância, ou seja, de uma mesma essência, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é nem gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai, e o Espírito Santo eternamente procedente do Pai e do Filho. Quero chamar a sua atenção aqui para alguns termos que essa confissão de fé coloca. Primeiro eu já destaquei que é a unidade da divindade em três pessoas de uma mesma substância. E quando ele diz o Pai não é de ninguém, ele coloca aqui um termo bastante profundo. O Pai é a origem da divindade. Ele não é gerado, nem é procedente, ou seja, não procede de uma outra pessoa divina. O Filho é gerado pelo Pai. Só que a geração não é criação. Então quero que você preste bastante atenção nisso. Muitas vezes nós confundimos isso porque, do ponto de vista humano, gerar é dar origem a algo que não existia. Então, uma criança é gerada pela semente, do pai e da mãe, no caso. Mas não é o caso do Filho de Deus, o Verbo divino, o nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção no termo eternamente gerado. Significa que a geração do Filho é algo que aconteceu a partir do Pai, mas não em um momento do tempo. Isso aconteceu na eternidade passada. Em outras palavras, não há um momento em que o Filho não existiu. Ele sempre existiu. Ele é também eterno, assim como o Pai, embora tenha sido gerado, eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo
é eternamente procedente do Pai e do Filho, ou seja, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E ele é aquele que vem para revelar também o Pai e o Filho. Apenas preste atenção, por enquanto. Quando nós estivermos lendo algumas passagens um pouco mais à frente, isso vai ficar mais claro para você. Então, definindo a Trindade. Deus existe eternamente como 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente Deus e existe só um Deus. Essa figura que nós colocamos aqui tenta resumir isso de certa forma. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo, o Espírito Santo não é o Pai. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus. Há um só Deus, mas há 3 pessoas divinas. Então, esclarecendo um pouco mais. O fato, Deus é 3 pessoas. O fato de Deus ser 3 pessoas significa que essas pessoas não se confundem, permanecendo totalmente distintas uma da outra. O Pai não é o Filho é distinto do Espírito Santo, que não se confunde com o Pai. Isso é muito importante. Outro ponto. Cada pessoa é plenamente Deus. Um não é menos Deus que o outro, até porque não poderia ser. Se fosse menos Deus, não seria Deus. Cada pessoa é plenamente Deus. O Pai é Deus, o Filho é plenamente Deus, o Espírito Santo é plenamente Deus, com todos os atributos da divindade. Então, não há nenhum atributo que esteja presente no Pai que também não esteja presente no Filho e no Espírito Santo. Daí o termo, eles compartilham da mesma substância ou da mesma essência. E só há um Deus. A Bíblia deixa claro isso, lá em Deuteronômio 6, versículos 4 e 5, que é a declaração de fé dos judeus, o Shema. Ouve, ó Israel, há um único Deus. O nosso Deus é o único Senhor. Não há 3 deuses, mas apenas um único e soberano Deus, subsistindo em 3 pessoas distintas. Por isso que nós costumamos dizer que essa realidade ela jamais poderá ser plenamente compreendida ou apreendida pela nossa mente, porque a nossa mente é limitada. Nós estamos contingenciados pelo tempo e pelo espaço. Nós não conseguimos perceber o que é a eternidade exatamente, até porque nós ainda não a experimentamos. Por isso, muitas vezes, nós ficamos pensando, mas será que é essa mesma explicação? Aqui é o ponto em que a fé precisa ocupar esse espaço que muitas vezes está vazio pela nossa falta de compreensão. Vamos falar um pouco de algumas heresias, alguns conceitos errados que ao longo da história da teologia, ao longo da história da igreja também, se manifestaram. Para tentar explicar a Trindade, mas acabaram por expressar erros. Então, o primeiro deles é o modalismo. O que é o modalismo? É a ideia de que Deus é apenas uma pessoa, ele é o único Deus e é apenas uma pessoa, mas que essa pessoa assume ou assumiu papéis diferentes em determinados momentos da revelação. Então, Deus se manifestou em um momento como Pai, depois em um outro momento como Filho, e depois em outro momento como Espírito Santo. Isso não está coerente com a revelação bíblica, porque fica claro que há uma distinção entre as pessoas. Não é um Deus que a cada momento coloca uma máscara diferente, uma face diferente para aparecer para a humanidade, para se revelar à humanidade. Não. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes. E o que é uma pessoa? Nós já falamos disso na primeira aula.
simplificando, né, claro que é uma simplificação, isso que nós vamos dizer, mas uma pessoa é alguém que possui razão, possui emoção ou afetos e possui vontade. E cada uma dessas três características, que são as mais básicas para se definir o que é uma pessoa, estão presentes nas três pessoas divinas. Por isso o modalismo não faz sentido do ponto de vista do que a Bíblia ensina. Um outro conceito que também foi comum, esse aqui bem comum na história da igreja, foi subordinacionismo. O que o subordinacionismo ensinava, e hoje em dia ainda ensina, porque há aqueles que ainda defendem essa tese. Apenas o Pai é eterno. O Filho foi criado pelo Pai, e é uma criatura exaltada, poderosa, mas não é o Pai, e não é Deus como o Pai é Deus. É uma criatura de Deus. Então, Jesus teria sido criado pelo Pai para vir ao mundo e morrer em nosso lugar e tudo mais, mas ele não teria o status de pessoa divina. Seria uma criatura exaltada, sim, poderosa, importante, mas ainda assim uma criatura subordinada ao Pai. E o Espírito Santo, o que é? Também não é uma pessoa divina, seria uma emanação do Pai. Seria como o agir do Pai. Quem defende até hoje isso são os testemunhos de Jeová. Eles afirmam isso, que Jesus não é Deus. Jesus é uma criatura criada por Deus para salvar o mundo, para salvar a humanidade, mas ele não tem status divino. O que também está longe do ensino bíblico sobre a Trindade. Outro termo que surge também é o triteísmo, que é a tentativa de explicar a doutrina da Trindade negando a unidade de Deus, dizendo, não, então não é apenas um Deus. São três deuses. Existe o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Na verdade, são três deuses. Isso seria uma outra forma de politeísmo, que também não é coerente com o ensino da Bíblia. A Bíblia fala claramente que há somente um Deus, um único Deus, que, sabemos, subsiste em três pessoas distintas. Falando um pouco sobre as pessoas da Trindade. Exercem diferentes funções, há um relacionamento entre elas, e essas funções elas são percebidas por nós através da revelação, porque nós não podemos sondar o que acontece na Trindade, mas quando Deus revela, isso sim, para nós fica mais claro. Então, embora iguais em atributos e dignidade, as pessoas da Trindade têm funções primordiais diferentes. Essas distinções acham-se relacionadas entre si, ou seja, entre as pessoas da Trindade, e também na sua relação com o mundo. Sua relação com a criação, sua relação com a humanidade. Então, essas relações, aqui eu quero chamar a sua atenção porque é algo profundo e algo muito belo. A característica pessoal do Filho é que ele é eternamente gerado pelo Pai. Não criado pelo Pai, mas gerado no seio do Pai. A palavra gerar aqui, quando ela é aplicada à Trindade, à divindade, não exprime um início criado, mas um modo de existir. Embora gerado pelo Pai, o Filho é tão eterno quanto ele e não implica em inferioridade por parte do Filho. Por isso que João, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 1 e 2, nós encontramos essa palavra que esclarece um pouco isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O Filho é aquele que revela o Pai. É aquele que torna o Pai conhecido. Texto ainda do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18,
nos diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, ou seja, aquele único gerado, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, Jesus, o Filho, eternamente gerado pelo Pai, é aquele que revela o Pai. Então, na Bíblia, nós encontramos em diversos momentos a confirmação disso que João diz. Ninguém pode olhar para a face de Deus, ninguém pode ver a Deus, mas a forma como nós podemos enxergar a face de Deus é através de Jesus Cristo. Por isso o Verbo se fez carne, habitou entre nós, como diz o Evangelho de João, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a glória do unigênito do Pai. E o Espírito Santo? A característica pessoal do Espírito Santo é que ele procede eternamente do Pai e do Filho. Por esse ato, o Pai e o Filho não chamam o Espírito à existência, ou seja, não é que o Espírito Santo não existisse, mas ele se torna, assim, ativo e pessoal. E o Espírito Santo é enviado por Jesus, como ele diz lá em João 14, 26, ele é enviado por Jesus e é o outro Consolador. E ele vem também para revelar Jesus Cristo. Isso é algo maravilhoso. Sabemos que a Trindade atua para revelar-se à humanidade, revelar-se aos seres humanos. E aqui, os trabalhos das três pessoas da Trindade, chamada economia divina. Deus, o Pai, é a origem ou fonte da deidade. Dele provém todas as coisas. Ele planejou a redenção e enviou seu Filho ao mundo. Então aqui várias passagens falam exatamente disso. João 3,16, muito conhecida, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ao Filho, Jesus Cristo, pertence o princípio da revelação, quer na criação, quer na redenção. É o texto que acabamos de ler. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai, esse é quem o revelou. Por isso ele é chamado de o Verbo de Deus. Lembre que tudo foi feito por ele e para ele. Como Deus trouxe as coisas à existência? Trouxe as coisas à existência através da sua palavra. Lá em Gênesis, capítulo 1, diz: e disse Deus, haja luz e houve luz. Então, todas as coisas são trazidas à existência pela palavra de Deus, o Verbo de Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, antes da sua encarnação. Ao Filho, portanto, cabe realizar a nossa redenção em amor e obediência ao Pai. Preste atenção numa coisa, em amor e obediência ao Pai, mas não em inferioridade ao Pai. Jesus Cristo se submeteu voluntariamente à missão que recebeu do Pai. Como diz o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 2. Ele foi achado em forma humana e sofreu a morte de cruz. Mas Deus o exaltou. Ele deu um nome que é sobre todo nome. Então, essa obediência do Filho ao Pai é uma manifestação do seu amor ao Pai e também à criação, no caso, à humanidade. Pertence ao Espírito Santo o trabalho de levar à consumação a obra da redenção, que é o Espírito Santo que nos regenera, que nos santifica e que nos dá força para o serviço. E mais, ele é também o penhor da herança de Deus em nós. Ele é a garantia de que essa obra de redenção será levada à consumação, porque ele passa a habitar na igreja. O Espírito Santo é o selo de Deus para a nossa salvação. E aqui nesse texto de Efésios 1, de 11 a 14, já nos aproximando do final, nós colocamos aqui em vermelho
a pessoa divina envolvida, apenas para ficar um pouco mais claro para você. Mas preste atenção como a Trindade está envolvida nesse plano de salvação, o plano da redenção da humanidade. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança. Em quem nós fomos feitos herança? Fomos feitos herança em Cristo, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Quem é que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade? É Deus Pai. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aqui, o Espírito Santo aparece como o garantidor dessa salvação, o qual é o penhor da nossa herança, a garantia da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Então, eu e você somos objeto desse plano maravilhoso, que é o plano da Trindade Divina, algo que antes da fundação do mundo já estava no coração de Deus. Eu e você já éramos amados por Deus antes que sequer existíssemos, porque a Trindade assim o quis. E a Trindade, para nós encerrarmos essa aula, ela é uma comunidade de amor. Se Deus é amor, e antes que o mundo existisse, o universo existisse, antes que os anjos fossem criados, antes que qualquer outra coisa fosse criada, existia apenas Deus, dizer que Deus é amor implica necessariamente na existência ou na subsistência de mais de uma pessoa no ser de Deus. Porque esse amor não poderia ser expresso se não houvesse o Filho e o Espírito Santo. Então, o amor já estava presente, porque faz parte da essência de Deus, já estava presente no relacionamento eterno entre as pessoas da Trindade. O amor precisa do outro para se manifestar. Então, o Pai ama o Filho ama o Pai, o Espírito Santo ama o Filho e o Pai desde a eternidade passada. E esse amor transbordou da Trindade a ponto de Deus ter decidido criar o universo, criar o mundo e criar a mim e a você. O motivo, o motor dessa criação não é outro senão o amor de Deus manifestado através das suas obras, através da sustentação do universo e através da redenção em Cristo Jesus. Por isso, a única coisa que eu e você podemos dizer é isso: glorificar ao nosso Deus. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, é hoje e para sempre, eternamente. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus.